Livro de Gênesis, capítulos 15 e 16. A promessa da aliança entre o Senhor e Abrão. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor lhe disse: Não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho, e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas se for capaz. Esse é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? E o Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abraão lhe apresentou todos esses animais e os matou. Em seguida cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. Aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu num sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Esteja certo de que os seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: Dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos queneus, quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. O nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Vai e deite-se com minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar, ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abrão respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal que por fim Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo da minha senhora Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: Volte para sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou ele: Eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: Você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor que havia falado com ela. Chamou-o de Tu és o Deus que me vê, pois tinha dito: Aqui eu vi aquele que me vê.
Por isso, aquela fonte que fica em Cádiz e Bered recebeu o nome de Beer-Lahai-Roi. Assim Agar deu um filho a Abrão, e Abrão o chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Provérbios de número 4. O conselho sábio de um pai. Meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina, prestem atenção e aprendam a ter discernimento, pois a orientação que lhes dou é boa. Não se afastem das minhas instruções. Quando eu era filho de meu pai, filho único, amado por minha mãe, meu pai me ensinava. Leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquire sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras nem se afaste delas. Não abandone a sabedoria, pois ela o protegerá. Ame-a e ela o guardará. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Se você der valor à sabedoria, ela o engrandecerá. Abrace-a e ela o honrará. Ela lhe colocará uma bela grinalda na cabeça e o presenteará com uma linda coroa. Meu filho, ouça as minhas palavras e ponha-as em prática, e terá uma vida longa e boa. Eu lhe ensinarei o caminho da sabedoria e o conduzirei por uma estrada reta. Quando andar por ele, nada o deterá. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se às minhas instruções e não as solte. Guarde-as bem, pois são a chave da vida. Não imite a conduta dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Nem pense nisso, não vá por esse caminho, desvie-se dele e siga adiante. Pois os perversos não dormem enquanto não praticam o mal, não descansam enquanto não fazem alguém tropeçar. Comem o pão da perversidade, bebem o vinho da violência. O caminho dos justos é como a primeira luz do amanhecer, que brilha cada vez mais até o dia pleno clarear. O caminho dos perversos é como a mais absoluta escuridão, nem sequer sabem o que os faz tropeçar. Meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e não permita que os seus pés sigam o mal. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quando Jesus desceu à encosta do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Então Jesus disse ao homem: Não conte isso a ninguém. Vai e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige. Isso servirá como testemunho. Um oficial romano demonstra fé. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: Vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua, meu servo será curado. Eu sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos façam isso, eles o fazem. E quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E também lhes digo: muitos virão de toda a parte do leste e do oeste e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial romano: Volte para casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Jesus cura muitas pessoas.
Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías. Levou sobre si nossas enfermidades e removeu nossas doenças. Quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para o outro lado do mar. Então um dos mestres da lei lhe disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um lugar para encostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Jesus acalma a tempestade. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a fé de vocês. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus exerce autoridade sobre os demônios. Quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, 2 homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: Por que vem nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: Se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região.